A paz do Senhor, irmãos. Hoje eu estou fazendo esse vídeo porque eu estou fazendo um estudo online com algumas pessoas e aí alguns deles não puderam participar, aí pediram para que eu fizesse um estudo à parte disso para quem não participou. E hoje o estudo, que é exatamente o estudo que eu fiz aquele dia, uma parte da apostila, e o estudo é sobre salvação. Mais ou menos assim, o que é a salvação? Na verdade, a salvação, ela é a vida eterna, né? Eu considero a salvação como a vida eterna. Mas o detalhe é que a salvação, ela é gratuita e não depende de nada para que a gente consiga a salvação. Eu não posso comprar a salvação. Essa salvação é somente Deus que pode me dar através da sua graça, através do nome de Jesus e através do meu arrependimento. Quando eu me arrependo dos meus pecados, daquele pecado que Adão cometeu lá atrás, eu estou reconhecendo que Jesus veio ao mundo para me salvar e que eu sou um pecador carente da graça dele. E esse trabalho é feito pelo Espírito Santo na minha vida e a hora que eu aceito essa salvação que Deus está me oferecendo, aí eu sou salvo. Não precisa de fazer nada, somente se arrepender de seus pecados. O detalhe é que depois eu preciso crescer nessa salvação. E como que eu cresço nessa salvação? É assim, a salvação, ela é gratuita, só que eu preciso crescer nela. E para mim crescer nela vai precisar de alguns detalhes que eu vou falar agora. Só que tem um detalhe aí que algumas religiões enfatizam muito e não está certo. Por quê? A salvação, ela não é por mérito, ela é por graça. Deus nos dá gratuitamente. E dando gratuitamente, eu não tenho como chegar no último dia, quando eu for entrar no reino de Deus, eu chegar e falar para Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. Naquele dia, a glória só vai ser de Deus e tudo que nós fizermos, temos que seguir aquele versículo que Jesus disse. Somos escravos inúteis e sem valor. Isso a gente se coloca no nosso lugar, a gente coloca Deus no lugar dele e tudo funciona perfeitamente. Mas como nós temos que crescer nessa salvação, a salvação tem que vir seguidas de algumas regras. Mas antes de falar isso, eu queria falar o quê? Que a salvação, em algumas religiões, ela é tida como mérito. Eu faço a obra e recebo a salvação. Não, é o contrário. Eu recebo a salvação e agora eu vou começar a fazer a obra. Por quê? Primeiro, antes da salvação, nós estamos com o espírito morto, devido aos nossos delitos e pecados. Quando eu tenho a salvação, esse espírito ganha nova vida. Isso é o simbolismo do batismo. O batismo é o quê? Eu estava morto, agora estou vivo. É um simbolismo. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, agora Deus nos deu uma nova vida, ressuscitou o nosso espírito e agora nós estamos vivos. E agora eu posso me relacionar com Deus. Um morto, a Bíblia deixa bem claro que não pode relacionar com Deus. Se eu estou morto nos meus delitos e pecados, eu não posso me relacionar com Deus. Mas se eu recebi a salvação, hoje eu estou salvo, fui ressuscitado com Cristo e agora eu posso me relacionar com Deus e entender o que Deus quer para poder fazer a obra de Deus. É muito simples entender o processo. Se eu não tenho a salvação, não tem como eu trabalhar para conseguir essa salvação, porque eu não tenho um relacionamento com Deus, não estou vivo, estou morto nos meus delitos e pecados. Mas a graça de Deus me alcançou, hoje eu sou salvo porque eu me arrependi dos meus pecados, salvo pela graça, sem méritos, é misericórdia, é amor de Deus, isso não tem explicação. Na nossa mente a gente não consegue entender. Mas Deus nos salvou, por algum motivo Ele nos amou, e nos salvou. Hoje eu tenho essa salvação e agora eu posso executar a obra de Deus. Mas para isso eu preciso de amadurecer, porque um nenê, quando ele nasce, ele não vai comer uma feijoada, ele toma leite. E lá em Hebreus deixa bem claro, temos que crescer nessa salvação para a gente sair do beabá do ensino do Evangelho, que é o leitinho espiritual, e partir para coisas mais complexas, que é a feijoada espiritual, que só um adulto pode. Então, se você se converteu hoje, aí você vai crescer espiritualmente. Até no estudo, uma irmã levantou uma questão que é o seguinte: então isso é obras também? Não exatamente.
não estou fazendo isso para conseguir a salvação. Eu estou fazendo esse crescimento espiritual que vem através de algumas coisas que eu vou falar para poder crescer e ser um crente frutífero e um crente que dá resultados para o reino. Qual que é o fruto do reino? Outras vidas transformadas. É muito simples. Eu cresço, vou aprendendo de Deus e tendo experiências com Deus. E nisso eu vou tendo testemunho. O testemunho eu falo para outras pessoas e o Espírito de Deus, usando o meu testemunho, vai trabalhar na vida dessas outras pessoas. Essas outras pessoas também vão se converter e aquele é o meu fruto. E é isso que Jesus disse. A árvore que não der frutos será cortada pela raiz. Se eu não dou fruto, é porque eu não tive um relacionamento com Deus. Se eu não tive um relacionamento com Deus, é porque eu não busquei a Deus e não me converti. Se eu não me converti, eu não tenho nada com Deus e vira um ciclo. Então, aquilo que eu faço mostra aquilo que eu tomei de decisão diante de Deus. É como Jesus disse para aquela mulher pecadora que lavou o pé de Jesus ali, enxugou com o cabelo com as suas lágrimas, lavou e enxugou com o cabelo. O que Jesus disse? O muito amor que ela está demonstrando mostra que ela se arrependeu. Quanto mais eu me arrependo, mais eu amo a Deus, porque eu tiro o bloqueio do pecado que estava atrapalhando o meu relacionamento com Deus. Fazendo isso, me arrependo e amo, me arrependo e amo. E vou crescendo. Por quê? Para mim me arrepender, eu tenho que entender. E se eu estou entendendo, é porque eu estou buscando. E se eu estou buscando, Deus está me revelando. E aí eu vou me arrependendo e vou crescendo na fé. Isso que é crescer na salvação. E o ponto que eu falei é o quê? O primeiro, estudo da palavra de Deus. Se eu não tenho estudo da palavra de Deus, eu não tenho entendimento de nada. Porque a palavra é a espada. E a espada é o que vence o mal, que vence o pecado, que vence o mundo, que vence o diabo. Jesus, lá em Mateus capítulo 4, venceu o diabo e a tentação pela palavra. Ele não ficou jogando palavras ao ar. Satanás falava uma coisa, ele falava, você está falando isso, Satanás, mas o que Deus disse é isso, é o que está escrito, e combateu com a palavra. Então, se você não estudar a palavra, não entender a palavra pelo Espírito de Deus, você não vai crescer. E o outro ponto, a partir do momento que eu estudo a palavra é revelada. Eu não consigo entender a palavra ou buscar a palavra. Não, eu consigo somente buscar a revelação da palavra. A hora que Deus revela a palavra, porque ela é espiritual, eu começo a entender. Como lá em Lucas, no finalzinho do livro de Lucas, Jesus estava subindo aos céus, aí os discípulos olhando para cima, Jesus disse, agora vão lá nos Salmos, nos profetas, Moisés, na Bíblia, e entendam tudo o que estava escrito a meu respeito ali. Aí, naquele momento, ali ensina o quê? A mente deles se abriram para compreender o que estava escrito. Eles andaram 3 anos com Jesus e ainda estava escondido, mas naquele momento Deus abriu a mente deles para entender. Então, quando você busca, Deus revela. O relacionamento com Deus. Se não tiver um relacionamento de amor diário com Deus, não vai ter revelação, não vai ter nada. Porque Deus nos chamou e Jesus veio exatamente para isso, para nos unir novamente a Deus. Se a obra de Deus, se outra coisa que existe no mundo passar na frente do relacionamento com Deus, tudo para você vai ficar confuso e perdido. O que tem que ter? Um relacionamento de amor com Deus. O relacionamento com Deus é a base do nosso crescimento espiritual. Então, para resumir, um resumo bem rápido. A salvação não é por obras, é pela fé. Eu me arrependo e Deus, aquele trabalho que Deus já estava fazendo antes, sem eu perceber, veio naquele dia. E Deus falou, agora é hora de se arrepender dos seus pecados e receber a salvação. Eu me arrependo, sou salvo, e a partir daquele momento eu começo a entender a obra de Deus, ser uma pessoa que conhece Deus, e agora estou capacitado para fazer a obra de Deus através do dom que Deus vai me entregar. Recebendo essa salvação, que é a vida eterna, que eu já vou começar a desfrutar os benefícios da vida eterna, os benefícios do reino de Deus. Por isso que Jesus, quando chegava no lugar, disse, é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus chegou na minha vida, que é a salvação, e agora eu vou começar a falar desse reino para outras pessoas, porque agora eu conheço, estou vivo, salvo, e vou começar a estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus vai começar a ser revelada e eu vou ser capaz de ter um relacionamento com Deus. A partir desse dia, você é uma nova pessoa, salvo, restaurado e transformado. Agora,
Eu fujo do pecado, vou continuar sendo um pecador justificado. Justificado pela salvação que eu tenho, pela misericórdia de Deus e pela fé. A partir desse dia, eu vou começar a crescer na fé. E esse crescimento nada mais é do que conhecer a Deus. A partir do momento que eu conheço a Deus, eu posso falar quem Ele é, o que Ele gosta, o que Ele não gosta, o que pode, o que não pode. É por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém, irmãos? Então, esse é um resumo bem básico do nosso estudo e fala sobre a salvação, que vem pela graça e pela fé. E é um presente de Deus para nós e agora nós temos que crescer nessa salvação. Amém? Fique na graça e na paz do Senhor Jesus.